Boa noite a todos. Boa noite, Francisca. Seja bem-vinda. Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Boa noite, Edneide. Seja bem-vinda. A conversa de hoje vai se dar em torno de um artigo da Revista Espírita, de março de 1869. Né? E nesse artigo, Kardec vai discorrer sobre a questão da influência espiritual no nosso comportamento, né? Qual é a parcela do nosso comportamento que se deve ao nosso histórico, às nossas tendências próprias, né? Tentando talvez desconstruir essa ideia de que agimos muitas vezes motivados por questões orgânicas, né? Por questões do nosso corpo. E aí a gente vai fazer uma leitura do artigo e vai comentando, né? Então é importante que vocês participem também, deixando as suas observações, fazendo suas perguntas, se existirem dúvidas, né? Colocando aí também as suas interpretações. Estamos aqui para compartilhar essas ideias, né? E é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento, né? É assim que a gente vai exercitando o nosso conhecimento e fortalecendo essas ideias em nós. Boa noite, Rivanda, seja bem-vinda. A casa de João Irmão Francisco, nesse período de isolamento social, suspendeu suas atividades presenciais, né, como toda casa espírita foi orientada a fazer e foi determinado pelas autoridades de saúde, né? E aproveitamos esse momento de isolamento social para realizar essas atividades online, né? Nós utilizamos essas transmissões, né, essas palestras, essas conversas, para mantermos interligados uns com os outros, né, e mantermos ligados com essas ideias do plano espiritual, com esses ensinamentos, né, trazidos tanto por Jesus como pelos bons espíritos ao longo de todos esses anos. Né? Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Estamos com saudades. Robson, seja bem-vindo, meu irmão. Selma, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes da gente começar, eu convido a todos para que a gente se una numa oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, rogando deles o amparo, a ajuda que precisamos, agradecendo a Jesus por estarmos aqui mais uma vez, buscando ampliar o nosso entendimento, que Ele possa iluminar as nossas mentes, favorecendo em nós a absorção desses ensinamentos, e fortalecendo em nós a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como eu falei no início, hoje nós vamos estudar juntos um artigo da Revista Espírita de março de 1869, cujo título é A Carne é Fraca, Estudo Fisiológico e Moral. Essa afirmação, a carne é fraca, até hoje a gente ouve, né?
quando a gente sucumbe a alguma tentação, principalmente, a gente costuma transferir a culpa disso para uma suposta fraqueza da carne. E nesse artigo, Kardec vai discutir conosco justamente essa atitude, né? Até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto a gente pode continuar dando esse tipo de desculpa, né? Se esquivando talvez do nosso comprometimento com as nossas atitudes, né? E Kardec começa dizendo: há inclinações viciosas que evidentemente são mais inerentes ao espírito, porque têm a ver mais com a moral do que com o físico. Outras mais parecem consequências do organismo, e por esse motivo a gente se julga menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à moleza, à sensualidade. E logo nesse primeiro parágrafo, eu destaquei aqui algumas palavras. Primeiro, quando ele diz que outras parecem consequência do organismo. Ele já deixa claro aqui com a palavra parecem que talvez essa consequência do organismo não seja completamente verdadeira, né? E o reflexo disso, como a gente acredita que são consequências do organismo, muitas vezes a gente se julga menos responsáveis com relação a tais inclinações viciosas, né? Então, não, isso é problema do meu corpo. Eu sou assim, eu não posso fazer nada, né? Ah, fulano, ele é assim mesmo, ele é uma pessoa muito nervosa, muito rancorosa, né? É dele, né? Mas até que ponto isso a gente pode assumir como verdadeiro, né? E ele continua: hoje está hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. E aí ele referencia dois artigos aqui da revista de julho de 1860 e abril de 1862. Vejam que aqui ele fala de aptidões do indivíduo, né? Todos nós temos as nossas aptidões, né? Alguns de nós têm mais facilidade em estudar português, outros têm mais facilidade em estudar matemática. Alguns têm mais facilidade em tocar um instrumento, outros têm mais facilidade, por exemplo, em atividades manuais, né? E cada uma dessas aptidões, elas correspondem a uma aptidão nossa como espírito, né? São aptidões que nós acumulamos ao longo de nossa existência, nas diversas encarnações que já tivemos. Muitas vezes a gente se frustra por não conseguir um desempenho similar a outra pessoa numa determinada atividade. Mas a gente ignora que muitas vezes pode estar sendo as primeiras oportunidades que nós estamos tendo de ter contato com aquela atividade. Que nós sim temos capacidade de desenvolvê-la, mas que outras pessoas já trazem no seu íntimo, no seu espírito, essas aptidões, mesmo que de forma ainda latente.
mas que quando colocadas à prova, quando colocadas em prática, conseguem se desenvolver facilmente. Quantas vezes a gente vê pessoas que aprendem a tocar um instrumento sem fazer nenhum tipo de curso, né? Pessoas que têm facilidade para aprender idiomas, né? Então, tudo isso são características do espírito que estão lá preservadas, né? Que muitas vezes a gente só não tem a capacidade de acessá-las, mas que no momento adequado essas aptidões aparecem. Mas se há essas aptidões guardadas no espírito para essas atividades, vamos chamá-las de coisas agradáveis, coisas boas, certamente trazemos também no espírito aptidões ou inclinações que não são tão boas, que ainda precisam de algum esforço nosso para esse melhoramento, né? Então, se o espírito age sobre o nosso cérebro e daí irradiando para todo o nosso organismo, coordenando a atividade do nosso corpo, é de se aceitar que essas aptidões vêm do espírito, não estão relacionadas ao nosso organismo físico, né? Não está na matéria. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, por assim dizer, modela-o a fim de apropriá-los às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim sendo, a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio à medida que aumentam as suas faculdades. Veja que coisa interessante. O espírito é o artífice de seu próprio corpo, né? O espírito é o artesão que modela o corpo de acordo com as suas necessidades, né? A fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Eu vou destacar aqui essa frase. Então nós temos tendências, que são do espírito, e temos necessidade, que são do espírito. E no momento da reencarnação, o corpo que vamos habitar neste período, ele é modelado ou ele é formado para atender às nossas necessidades reencarnatórias, naquele momento. E para manifestar as nossas tendências, né? Então, à medida de que eu tenha a necessidade de algum aprendizado específico relacionado ao meu físico, essa necessidade vai se converter em algum elemento do meu corpo, né? Se eu tenho a necessidade de exercitar, por exemplo, a capacidade de superar um desafio, de me colocar forte diante de uma dificuldade, pode ser que um problema físico venha me auxiliar nessa prova, nessa experimentação. E aqui Kardec diz que a perfeição do corpo das raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio, né? Então, se a gente comparar hoje o ser humano com as suas primeiras manifestações lá na idade das cavernas, né? Certamente houve um aperfeiçoamento do corpo, né? Do instrumento que o espírito utiliza para essa experiência, né? Então, certamente aquele corpo dos homens da pré-história eram adequados para as
necessidades e para as manifestações das tendências dos espíritos daquela época, né? Mas hoje, com outras necessidades e com outras tendências, nós temos o corpo adequado para essa manifestação, ok? Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente vir a saliva, ou como se diz vulgarmente, vir água à boca à vista de um prato apetitoso. Não é o alimento que pode superexcitar o órgão do paladar, pois não há contato. É, portanto, o espírito cuja sensação, cuja sensualidade é despertada, que age pelo pensamento sobre o órgão físico, ao passo que, sobre um outro espírito, a visão daquele prato nada produz, né? Então, ele quer mostrar aqui que à medida das características de cada espírito, nós vamos reagir diferente aos estímulos, né? Então, esse prato apetitoso que ele apresenta aqui, para mim pode fazer uma revolução, né? Mas para uma pessoa que já não precisa mais tanto dessa sensação da comida, né? Pode não causar o mesmo efeito. Então, não posso atribuir isso ao meu corpo. Ah, eu sou assim porque o meu corpo tem a tendência de querer comer. Não, essa tendência está no meu espírito. E se eu quiser corrigir qualquer uma dessas coisas, eu não posso agir no meu corpo. Eu tenho que agir no meu espírito, na minha mente, né? Dá-se o mesmo em todas as cobiças, todos os desejos provocados pela visão. A diversidade das emoções não pode ser compreendida numa porção de casos senão pela diversidade das qualidades do espírito. Tal é a razão pela qual uma pessoa sensível facilmente derrama lágrimas. Não é a abundância de lágrimas que dá essa sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a abundante secreção de lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo modelou-se sob essa disposição normal do espírito, como se modelou sob a do espírito glutão. Então, ele diz que, dada essa variedade de qualidades do espírito, nós teremos as correspondentes diversidades de sensações diferentes que sentimos, né? Então, ele fala aqui da pessoa sensível, aquela pessoa que se comove, que não pode ouvir uma história que já chora junto, aquela pessoa que chora até com comercial de TV, né? Essa pessoa, ela faz isso porque o organismo dela tem muita lágrima e permite que ela chore muito? Ou ela faz isso porque ela traz do espírito essa sensibilidade, né? A gente precisa passar a entender que todas essas sensações, esses estímulos que recebemos, são respondidos de acordo com as tendências dos nossos espíritos, né? De nós como espíritos. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve levar ao temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Aqui cabe uma observação que existia no passado
desde antes de Cristo até o século XVII, mais ou menos, uma teoria que se baseava nos fluidos, né? Então, dizia que nós tínhamos 4 humores diferentes associados a 4 fluidos do nosso corpo, né? E um desses fluidos seria a bile amarela, que causaria em nós essa cólera, essa raiva, né? Essa reação impulsiva. Então, uma pessoa que fosse regida predominantemente por esse fluido seria chamado de bilioso, né? E daí a sua característica de raiva, a característica de responder aos estímulos de forma violenta, de forma tempestuosa, né? Mas o que ele quer dizer aqui é que não é isso, que esse entendimento do passado talvez fosse equivocado, provavelmente seria equivocado, porque a reação é inversa, né? Essa raiva, essa reação desproporcional aos estímulos, ela está no espírito. Ela não pode ser atribuída a uma característica orgânica do corpo, né? E é isso que ele diz. O homem não é colérico, ou seja, ele não é raivoso, não tem cólera, porque ele é bilioso. Mas ele é bilioso porque ele é colérico. O espírito traz essa tendência, traz essa característica, né? Assim acontece com todas as outras disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia em relação com o seu caráter, ao passo que, se ele for ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades diferentes. Então, a nossa postura como espírito vai determinar como o nosso corpo reage a essa tendência, né? Então, aqueles que são moles, né, que não têm ânimo, não podem culpar isso ao corpo. Ah, meu corpo não tem força, meu corpo não reage. Na verdade, o corpo está refletindo uma tendência do espírito. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que por vezes se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violências comoções morais. A expressão vulgar, a emoção lhe fez subir o sangue, não é assim despida de sentido quando se podia crer. Ora, o que pode alterar o sangue senão as disposições morais do espírito? Então a gente sabe, e hoje já há alguns indicativos científicos nessa linha, de que os nossos sentimentos têm um impacto muito forte na organização do nosso corpo físico. Que as nossas atitudes perante as situações que vivemos podem se refletir, por exemplo, em doenças no nosso corpo, né? A forma com que nos apresentamos para o mundo pode muitas vezes, inconscientemente, estar sendo convertida em uma doença, uma alergia, um problema psíquico, né? Então, tudo isso tentando mostrar a verdade que está no nosso espírito. Esse efeito é sensível, sobretudo, nas grandes dores, nas grandes alegrias, nos grandes pavores, cuja reação pode chegar a causar a morte. Vemos pessoas que morrem do medo de morrer. Ora, que relação existe entre o corpo do indivíduo e o objeto que causa pavor, objeto que muitas vezes não tem qualquer realidade? Disse que é o efeito da imaginação. Seja,
Mas o que é a imaginação senão um atributo, um modo de sensibilidade do espírito? Parece difícil atribuir a imaginação aos músculos e aos nervos, pois então não compreenderíamos porque esses músculos e esses nervos não têm imaginação sempre. Por que não a têm após a morte? Porque o que nos causa um pavor mortal, noutros exercita a coragem. Então a gente sabe que muitas vezes nós trazemos em nós sentimentos que a gente não consegue explicar, né? Sejam eles fobias, né? Sensações, e a gente vai às vezes buscar a explicação por essas fobias e não está necessariamente naquilo que a gente tem medo, né? Está em questões que a gente traz no nosso inconsciente e que ainda não nos foi esclarecida, né? Curioso a gente ver, por exemplo, as experiências de alguns estudiosos de regressão de memória, que a gente discutiu aqui recentemente, numa conversa com a Carla Karenina, que faz um trabalho de terapia. E no livro que nós citamos lá na conversa com ela, do Roger Ugler, ele relata vários casos em que as pessoas traziam problemas no corpo relacionados a experiências que o espírito tinha passado em existências muito antigas, né? Eu lembro agora o caso de uma senhora, uma mulher, que tinha a coluna completamente curvada, né? E já tinha ido para todos os médicos e não conseguia voltar a se movimentar de forma ereta. Ela se mantia numa postura extremamente curvada, como se fechada em si mesma. E isso causando nela grande dificuldade, né? Problemas para se deslocar, para trabalhar e tudo mais. E através de um processo de regressão de memória, ela pôde reviver uma situação ocorrida numa existência muito distante no passado, em que ela, como criança, havia sido perseguida pelo pai que queria agredi-la com um machado. E ela se escondeu num determinado cômodo da casa, e aquela força que ela fez para se tornar o máximo possível invisível para aquele homem, se curvando e se encolhendo num canto escuro, ficou registrada no espírito. Aquele sentimento que não foi devidamente esclarecido para ela veio a se manifestar em outra existência, né? Em que ela voltou a essa curvatura. E é interessante o relato que após essas sessões de terapia com regressão, a senhora foi pouco a pouco voltando à sua postura normal, né? Foi voltando a conseguir caminhar de forma ereta, a desenrolar a sua coluna vertebral, né? Então, quantos de nós não trazemos essas questões, né? Quantos de nós precisamos ainda vivenciar essas sensações para resgatar essas questões que trazemos de tanto tempo? E os relatos são vários, né? Pessoas que, mesmo de existências passadas, ainda conservam reflexos desse tipo de sensação. Seja qual for a sutileza que usemos para explicar os fenômenos morais exclusivamente pelas propriedades da matéria, cairemos inevitavelmente no impasse, no fundo do qual se percebe, com toda a evidência e como única solução possível, o ser espiritual independente para quem o organismo
não é senão um meio de manifestação, como o piano é o instrumento das manifestações do pensamento do músico, né? Então, por mais esforço que a gente faça para que a gente associe as nossas questões morais, as nossas inclinações, as nossas sensações ao corpo físico, nós vamos acabar caindo em algum tipo de contradição, né? Invariavelmente, nós vamos nos colocar diante de situações que vão contra esses argumentos. E é muito fácil a gente ver isso. Se tudo que a gente exterioriza fosse objeto da nossa formação material, seria de se esperar, por exemplo, que todos os irmãos de uma determinada família agissem de forma semelhante. Afinal, trazem eles nos DNA um compartilhamento muito grande desse material genético. Imagine então, por exemplo, a gente fazer um estudo sobre os gêmeos, que são exatamente compostos do mesmo material genético, né? Aqueles gêmeos idênticos, os gêmeos univitelinos, né? Se trouxéssemos para análise esse tipo de situação e quiséssemos explicar as nossas atitudes pela formação do nosso corpo físico, nós deveríamos encontrar, por exemplo, nesses gêmeos, uma identidade de comportamento moral e que muitas vezes observamos, né? Muito frequentemente nós vemos nesses gêmeos, como vemos em irmãos de todo tipo, como vemos uns com os outros, né? Nós vemos individualidades, nós vemos particularidades que são próprias daquele indivíduo, porque estão associadas à nossa realidade como espíritos e não como matéria. Como ele diz aqui, comparando o nosso organismo a um instrumento, né? É como se o nosso corpo fosse o piano do músico que o toca, né? Então, à medida com que o artista, o pianista, imponha no instrumento as suas características próprias, nós vamos sentir daquele instrumento o reflexo dessas características, né? Um pianista virtuoso que maneja esse instrumento com muita desenvoltura vai produzir uma música que corresponda a essas características que ele traz. Ao modo que eu, que não tenho nenhuma capacidade de tocar o piano, se eu quiser extrair dali alguma coisa que preste, certamente eu não vou conseguir. Porque eu não trago em mim, ainda nessa existência, nenhuma aptidão para essa questão musical. Tá? Assim como o músico afina o seu piano, pode-se dizer que o espírito afina o seu corpo para colocá-lo no diapasão das suas disposições morais. Então, o nosso espírito está a todo momento ligado ao nosso corpo, né? Impondo nesse corpo as suas disposições morais, né? Transferindo para esse corpo as suas características morais. É curioso ver o materialismo falar incessantemente da necessidade de elevar a dignidade do homem, quando se esforça para reduzi-lo a um pedaço de carne que apodrece e desaparece sem deixar qualquer vestígio. De reivindicar para si a liberdade como um direito natural, quando o transforma num mecanismo, marchando como um boneco, sem responsabilidade por seus atos.
Aqui Kardec apresenta uma contradição, né, daqueles que defendem o materialismo, daqueles que defendem que não há nada além da matéria que nos compõe, né? Nós somos este corpo físico. Quando este corpo físico não funcionar mais a contento, ele irá falecer e nós, enfim, teremos aí o nosso término de existência. Isso no que eles acreditam, né? Reduzindo a gente a esse pedaço de carne, como Kardec se refere aqui no texto. Mas como podemos elevar a dignidade do homem se a gente resume ele a esse pedaço de carne que vai se decompor ao final da existência, né? Como é que eu posso exigir para mim uma liberdade como um direito natural e ao mesmo tempo me transformar como um efeito de um arranjo de algumas moléculas que formam o meu corpo, né? Então, Kardec apresenta essa contradição. A ideia de que somos muito mais do que esse corpo físico esclarece-nos bem melhor essas situações, né? Com o ser espiritual independente, preexistente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. Ora, para a maioria, o princípio móvel da crença do niilismo é o pavor que causa essa responsabilidade, fora da lei humana, e ao qual crê escapar fechando os olhos. Até hoje, essa responsabilidade nada tinha de bem definido. Não era senão um medo vago, fundado, há que reconhecer, em crenças nem sempre admissíveis pela razão. Então, quando a gente aceita a existência do espírito, reconhece esse espírito como um ser que é independente, que é único, que pré-existe e que vai sobreviver após a morte do nosso corpo físico, a gente adquire junto com isso uma responsabilidade muito grande. Porque a gente começa a observar que nós somos os verdadeiros responsáveis por tudo que acontece conosco, né? A partir do momento que a gente adquire essa percepção, nós seremos convidados a nos responsabilizar muito mais pelos nossos atos, porque compreenderemos os efeitos de cada uma dessas atitudes que tomamos, né? Então, para aqueles que acreditam no nada, né, que nada existe após a morte, né, que nada existe além da matéria, essas pessoas, elas ainda não tiveram a percepção de identificar a responsabilidade que tem em suas atitudes, né? E muitas vezes fugiram para esse tipo de pensamento porque não conseguiram pactuar com a forma que muitas vezes essa responsabilidade é colocada para nós, né? Em algumas orientações filosóficas ou religiosas, né? Muitas vezes nós somos convidados a ser pessoas boas pelo medo, né? Pelo medo de eventualmente irmos para um inferno, sofrer lá eternamente, e por isso temos que nos livrar dos nossos pecados, né? A partir do momento que a gente se esclarece mais e começa a ver que nessas ideias não há um fundo de razão, nós começamos a alimentar em nós uma descrença. E essa descrença nos é extremamente prejudicial. Então, quando a gente se esclarece da realidade espiritual, nós estamos sim trazendo para nós uma responsabilidade que sempre tivemos, mas que não tínhamos até então a percepção, né?
Não é que nós não éramos responsáveis pelas nossas atitudes. Sempre fomos e sempre seremos. Mas nós não percebíamos isso. E por conta de não perceber isso, a gente culpava as outras pessoas, a gente transferia para as outras pessoas a nossa felicidade ou infelicidade, né? A gente buscava se alienar dessa culpa, ou melhor, responsabilidade. Porque muito mais do que culpa, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade de entender que a cada ato nosso há uma reação, né? Para cada ação há uma reação. Para cada ação boa, certamente teremos reações boas. A cada ação negativa, reações negativas, né? Até agora tudo bem? Todo mundo está concordando com o que eu estou dizendo? Alguém discorda? Fique à vontade para comentar, né? É importante que vocês participem, colocando as ideias, alguma coisa que não tenha ficado muito claro, né? Que vocês queiram que a gente retorne. Para quem chegou depois, a gente está lendo um artigo da Revista Espírita, né? Que fala sobre a influência do espírito ou do corpo físico nas nossas atitudes e nas nossas inclinações. O espiritismo demonstra como uma realidade patente, demonstra essa responsabilidade que nós falamos anteriormente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Então, a responsabilidade, ela é uma consequência natural da nossa espiritualidade, né? Eis porque certas pessoas temem o espiritismo, que as perturbaria em sua quietude, erguendo à sua frente o temível tribunal do futuro. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação, e provar a sua liberdade é revelar a sua dignidade. A perspectiva de responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas, né? Então, vejam que interessante aqui o que ele coloca. Kardec coloca que algumas pessoas não aceitam a ideia apresentada pelo Espiritismo porque, no fundo, isso perturba nelas uma provável quietude, né, uma paz que eles se encontram, né, que não se permitem aceitar essa ideia da responsabilização pelos seus atos, né? Mas, por outro lado, reconhecer essa responsabilidade pelos atos é nos dar uma liberdade praticamente absoluta para que a gente revele a nossa verdadeira dignidade, né? Essa responsabilidade fora de qualquer lei humana, fora de qualquer imposição legal da sociedade, é que nos faz verdadeiramente pessoas moralizadas, né? Nós buscaremos ser pessoas melhores, não porque uma lei diz que devemos ser assim, ou porque uma determinada religião nos manda conduzir de determinada forma, mas porque a gente percebe que isso é o que nos fará bem, é que nos libertará, que vai propiciar em nós experimentar essa verdadeira liberdade de sermos quem nós somos, né?
sem causar a nós mesmos os problemas que tanto causamos. Portanto, conforme as observações fisiológicas que precedem, podemos admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Então, a natureza do espírito é a causa. As nossas tendências, deixa eu ver a palavra que ele usou aqui, o nosso temperamento é o efeito, né? Nós não podemos colocar no nosso temperamento a causa da nossa atitude, né? O temperamento ele é feito, a causa é a natureza que nós trazemos em nosso espírito. Kardec continua: dizemos em parte porque há casos em que o físico evidentemente influi sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode então ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada, né? Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que, na grande parte do tempo, o nosso espírito está regindo como o nosso corpo funciona. Mas precisamos aceitar também que, em alguns casos, né, o nosso corpo pode trazer uma influência na nossa atitude, né? Então ele fala aqui, por exemplo, da temperatura. É normal quando o clima está muito quente, muito calor, a gente sentir uma certa moleza. Não é porque o nosso espírito é um espírito que traz essa fadiga, né? Nós estamos sentindo aquilo por uma influência da temperatura no nosso corpo, né? Falou aqui do mal-estar, né? Das doenças. Eventualmente, nós somos acometidos por doenças. Nós caímos, por exemplo, com uma gripe, estamos vivendo agora uma pandemia de uma doença causada por um vírus, né? Podemos, eventualmente, ser afetados por essas doenças. E essas doenças causam em nós alguma sensação, né? Alguma manifestação que reflete na nossa moral, né? Afeta a nossa moral. Mas que, mantida as condições normais do corpo, aquilo facilmente se restabelece, né? Ou mesmo as nossas características espirituais nos permitem, inclusive, superar essas realidades, né, de forma muito mais tranquilas, né? Notem a preocupação de Kardec de ir abordando cada elemento, né? Ele vem construindo a ideia de que o corpo é reflexo do espírito, mas ele não pode deixar de aceitar que, eventualmente, em algumas situações, o corpo pode ser o instrumento dessa manifestação moral, né? Excusar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso, né? Então, toda vida que eu me deparar com um prato de comida e não conseguir me segurar diante daquele estímulo, eu não posso acusar o meu corpo, né? Eu não posso dizer, porque o meu corpo é assim. Não, aquilo é a manifestação do meu espírito. Aquela sensação
é o meu espírito que está impondo ao meu corpo, né? Que está imprimindo em meu corpo, né? A Vitória deixou aqui um comentário. Algumas pessoas, quando chegam a conhecer a doutrina espírita e percebem que mudanças são necessárias, então preferem se afastar, sem perceber que a omissão também é um agravante. Isso é realmente uma realidade, Vitória. Muita gente procura, e eu vou falar do Espiritismo como religião, entendendo que o Espiritismo não é necessariamente uma religião como a gente normalmente conhece do que é religião, né? Mas é uma filosofia que tem impactos morais, então tem um aspecto religioso, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram o Espiritismo com aquela mentalidade de que no passado nós procurávamos a Igreja Católica ou procurávamos os templos protestantes, né? Com aquela mentalidade de que nós vamos transferir as nossas necessidades para outra pessoa nos ajudar, né? Nós vamos muitas vezes chegar no centro espírita buscando que a pessoa do passe resolva o meu problema, né? Que o médium da reunião mediúnica resolva o meu problema de obsessão, que o dirigente espírita venha fazer alguma atividade para melhorar a minha situação, quando muitas vezes o que a gente se depara é com um chamamento para que a gente faça esse movimento, né? E muitas vezes esse convite a esse movimento, ele afasta as pessoas, né? Porque elas muitas vezes não estão ainda preparadas para assumir essa responsabilidade, né? Elas se entendem não preparadas para assumir essas responsabilidades, mas nós sabemos que todos nós estamos preparados, só precisamos desse estímulo, né? E que é o primeiro passo que a gente dá nos aparece uma legião de amigos espirituais para nos suportar nessa caminhada. Cabe a gente manter esse vínculo, né? Manter essa ligação e manter em nós essa vontade realmente dessa transformação, né? A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos. Como um artista imprime à sua obra material o cunho do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações à espiritualidade de seu ser. Então, o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer, né? Então, notem aqui, né? Se o corpo é um instrumento modelado de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as nossas características, à medida com que a gente evolua espiritualmente, nós vamos certamente precisar de instrumentos muito mais leves, muito menos precários para a nossa existência, né? A Fran pergunta aqui: então entende-se que o espírito pode fazer mal ao corpo que ele receber ou não? Sem dúvida pode, Fran. Com nossas atitudes, nós estamos muitas vezes causando muito mal ao nosso corpo, né? E aí eu vou trazer a situação para mim, né? Certamente a minha postura com relação ao alimento, com relação à atividade física, vai prejudicando o meu corpo ao longo do tempo, né? Então, é um processo, né? Eu posso agir para ajudar o meu corpo, né? A ser mais forte, a ser mais vigoroso, como posso, através das minhas atitudes, enfraquecer o meu corpo e danificá-lo, né? E aí a gente vai para diversas questões relacionadas a vícios, né?
Tudo isso age diretamente no nosso corpo, prejudicando muito fortemente, né? A Ioneide comentou que ficou pensando na frase: os olhos são o espelho da alma. Muito bacana. Não só os olhos, né? O nosso corpo é o espelho da nossa alma, né? O nosso corpo é o reflexo da nossa realidade como espírito, né? O nosso corpo é o instrumento que nós modelamos para interagir no plano material. E ele traz em si toda essa verdade espiritual que nós carregamos. Então, sim, os olhos são o espelho da alma e não o inverso, né? Que a gente não, muitas vezes, tenta inverter a lógica, né? Ah, eu sou assim porque o meu corpo é de determinada forma, né? A Solange comentou aqui: no Evangelho vemos que os nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso espírito, isso, e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria. Fantástico. Exatamente isso, né? Como é que a gente pode querer assumir uma responsabilidade se nós transferimos isso para o nosso corpo físico, né? Não caberia. Isso não plausível, isso não é justificável, né? Então, nós temos sim que perceber que tudo é reflexo da nossa realidade espiritual, né? E o nosso corpo é aquele que nos é dado como instrumento, é aquele que precisamos, é aquele que é necessário para vivenciarmos as nossas experiências aqui na Terra, né? Vou dar uma apressadinha aqui no texto. Estamos terminando. A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, é íntegra, mas diz a razão que as consequências dessas responsabilidades devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, pois quanto mais esclarecido for ele, menos excusável será. Porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O selvagem, ainda vizinho da animalidade, que cede ao instinto animal, comendo o seu semelhante, é sem contradita, menos culpável que o homem civilizado que comete uma simples injustiça, né? Então, Kardec aqui fala das consequências da responsabilidade. E ele coloca que essas consequências certamente serão proporcionais ao nosso estado evolutivo como espírito, né? Nós seremos por nós mesmos, é importante que a gente frise isso, não vai ter ninguém nos julgando, nós não vamos estar diante de um tribunal, nós não vamos estar diante de nenhum juiz impiedoso, nós estaremos a todo instante lutando com a nossa própria consciência, pois nela está guardada todas essas leis divinas, né? Então, nós nos depararemos com essa responsabilização à medida com que nos esclarecemos, né? Enquanto eu ainda sou criança, eu não posso ser responsabilizado por um ato que eu cometi inadequado, né? Eu, como criança, se eu vou inadvertidamente e quebro um objeto ou danifico um aparelho eletrônico em casa, eu não vou ser responsabilizado da mesma forma que eu, como um adolescente ou como um adulto, fizesse a mesma coisa, né? Você não vai cobrar da criança a mesma responsabilidade que você cobra do adulto. Você não vai cobrar do seu filho pequeno a mesma responsabilidade que você cobra do seu cônjuge ou dos seus pais, né? Então, no aspecto espiritual, há essa mesma coisa, né? E quanto mais nós nos esclarecemos aqui, nós aprendemos o que é o certo, o que é o errado, isso vai construindo em nós esse conhecimento que vai fazendo também com que nós possamos nos cobrar mais, né?
enquanto eu ainda não podia identificar o certo e o errado, eu não poderia ser cobrado na mesma medida, né? E aqui Kardec dá o exemplo dos selvagens que viviam no passado, né? Então vamos imaginar aqui o Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Habitado completamente por grupos nativos, indígenas, né? Alguns desses grupos eram adeptos do canibalismo, tá? Nós tínhamos canibais no Brasil, índios canibais, né? Será que esses índios, ao chegar no plano espiritual, poderiam se cobrar da mesma forma como se hoje, na nossa sociedade moderna, uma pessoa praticasse essa mesma atitude, esse mesmo procedimento, né? Será que esses dois indivíduos poderiam ser cobrados da mesma forma, né? Até hoje, na nossa lei, né? Lei, digamos, vamos chamar de lei material, né? A lei civil, ela diz que os indígenas não são imputáveis de muitas penas, né? Quer dizer, ainda atribui a eles uma responsabilidade um pouco menor do que aquelas sociedades mais esclarecidas, né? Então, imagina isso ao longo do tempo, né? Os primeiros indígenas que habitavam aqui as terras brasileiras, né? Será que eles poderiam ser cobrados desses atos da mesma forma como nós? Né? Será que eu hoje, por um desvio espiritual, fosse adepto do canibalismo, eu seria cobrado da mesma forma que esses irmãos que viveram há 1500 anos atrás, né? Então, certamente não seria justo, né? Não seria razoável esse tipo de cobrança. Mas é muito importante a gente perceber que, à medida com que nos esclarecemos, nós vamos acumulando mais responsabilidade. Por isso, aquela observação da Vitória lá atrás, né? Muitas pessoas fogem dessa responsabilidade. Essa lei ainda encontra sua aplicação na medicina e dá a razão do seu insucesso em certos casos, considerando-se que o temperamento é um efeito e não uma causa. Os esforços tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que devemos agir. Se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente, ou pelo menos a ação do tratamento médico será ajudada em vez de ser tolhida. Se possível, dai coragem ao potrão e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Dá-se o mesmo com as outras disposições. Então aqui Kardec vem falar da questão da medicina, né? A medicina muitas vezes age no efeito e não na causa. E muitas vezes por agir no efeito é que ela obtém insucesso nos seus tratamentos, né? Quando que, se nós pudéssemos ter acesso à causa primária desses problemas, nós poderíamos sim nos curarmos de muitos males pelo melhoramento espiritual, né? Mas perguntarão, pode um médico do corpo fazer-se médico da alma? Está em suas atribuições fazer-se moralizador de seus doentes? Sim, sem dúvida, em certos limites. É mesmo um dever que um bom médico jamais negligencia, desde o instante que vê no estado da alma um obstáculo ao restabelecimento da saúde do corpo. O essencial é aplicar o remédio moral com tato, prudência e convenientemente, conforme as circunstâncias. Deste ponto de vista, sua ação é forçosamente circunscrita, porque além de ele ter sobre o seu doente apenas uma ascendência moral, em certa idade é difícil uma transformação do caráter.
é, pois, a educação e, sobretudo, a primeira educação que incumbem os cuidados dessa natureza. Quando a educação desde o berço for dirigida nesse sentido, quando nos aplicarmos em abafar em seus germes as imperfeições morais, vou até marcar essa frase, como fazemos com as imperfeições físicas, o médico não mais encontrará no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência muitas vezes é impotente, né? Então, Kardec colocou a questão da medicina e aí jogou a pergunta: e o médico que trata o corpo, ele pode também tratar a moral, né? Ele pode ter uma ação indutora de transformação moral nos indivíduos? Aí ele diz que essa ação ela é relativa, né? Ele pode até ter alguma ação. Olha, se ele recebe um paciente que está com um problema de fígado grave e ele vê que aquele problema de fígado é objeto de um efeito, é efeito de uma ação constante daquele paciente no álcool, no vício, seria papel dele querer agir moralmente com aquela pessoa, né? Ou cabe a ele se limitar a tratar o fígado daquele paciente, né? Então Kardec diz que ele pode e ele deve até avançar, mas que é muito difícil, que muitas vezes aquele indivíduo, aquele paciente já tem uma idade mais avançada e é difícil, à medida com que a gente vai envelhecendo, aceitar que a gente precisa se melhorar, né? Então, Kardec traz aqui um elemento muito importante, que é o elemento da educação. Então, é muito melhor a gente agir na primeira educação, na primeira da nossa vida encarnado, né? Na primeira infância, para formar um caráter diferente, né? Para modificar o caráter que nós trazemos associados ao nosso espírito, né? Então, quando nos aplicarmos em abafar em seus germes as imperfeições morais, como fazemos com as imperfeições físicas, o médico não encontrará no temperamento um obstáculo, né? Então, quando a gente der atenção a essas falhas morais, a mesma atenção que às vezes a gente dá nas imperfeições físicas, né? A gente certamente vai ter uma resposta muito melhor, né? Então, a gente vê hoje uma preocupação muito grande com o físico, né? Em detrimento da preocupação com a nossa moralização, né? Então, é todo mundo buscando ter um corpo mais desenvolvido, né? Muitas vezes fazendo uso de intervenções cirúrgicas para modificações estéticas, né? Que é válido quem achar que precisa, né? Mas que a gente não se limite a isso, né? Porque não vai ser transformando o corpo que nós vamos nos transformar verdadeiramente. Muitas vezes a gente está só direcionando uma necessidade que a gente ainda não consegue associar verdadeiramente a uma questão física, a uma questão estética, né? Como se vê, é todo um estudo, mas um estudo completamente estéril enquanto não levarmos em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Participação incessantemente ativa do elemento espiritual nos fenômenos da vida. Tal é a chave da maior parte dos problemas contra os quais se choca a ciência. Quando a ciência levar em consideração a ação desse princípio, verá abrir-se à sua frente horizontes completamente novos. É a demonstração dessa verdade que o Espiritismo traz, né? Então, Kardec fecha o artigo trazendo essa reflexão de que a ciência ainda se chocava à época dele e permanece ainda hoje, né, com essa postura. Até porque a ciência muitas vezes se limita a uma área, a um foco de estudo, né? E muitas vezes é influenciada por elementos alheios à própria ciência, né? E
que ele coloca que no dia que ela levar em consideração a ação desse princípio, ou seja, o princípio espiritual, como sendo o elemento que rege o nosso organismo, vai se abrir uma frente muito promissora de atividades, né? E a gente vê isso muito fortemente na questão da psicologia, né? A questão das terapias, né? Aqueles que já enxergam esse elemento espiritual no processo conseguem resultados bastante interessantes, né? Bom, pessoal, com isso a gente chega ao fim do artigo, né? Eu espero que vocês tenham gostado das ideias que Kardec trouxe nesse documento, né? Espero que eu tenha sido capaz de transmitir essas ideias de forma clara, né? E queria ouvir de vocês aí, ler de vocês as observações com relação a esse tema, né? A essa realidade que o Espiritismo nos apresenta, de que somos espíritos, né? E como espíritos trazemos de outras vivências nossas experiências, né? Formamos nossas características, né? E estamos a todo tempo aptos a nos transformarmos, né? A melhorarmos a nossa, essas nossas características, né? Através das nossas provas, das nossas expiações, das nossas experiências que vivemos aqui na Terra, né? Bom, enquanto isso, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais essa noite de atividade, agradecer por podermos fazer uso da tecnologia para fazer chegar a mais gente as ideias trazidas pela doutrina espírita, que sejamos capazes de abraçar essa responsabilidade, de nos tornarmos pessoas melhores, com muita tranquilidade, com a certeza de que é uma tarefa que nos exige muito empenho, mas que é ao mesmo tempo muito satisfatório e compensadora. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, iluminando os nossos caminhos, nos livrando das tentações e nos protegendo de todo o mal. Que assim seja. Agradeço aí os comentários de vocês. Ioneide dizendo que gostou do tema. Agradecemos por vocês acompanharem as nossas transmissões. Obrigado, Solange. Obrigado, Selma. É bom tê-los todos conosco aqui. Interessante esse comentário da Vitória, falando da Revista Espírita, porque muitas vezes nós esquecemos, né, de estudar esse material que é tão rico, né? E é uma fonte de muito ensinamento, né? Kardec trouxe através da Revista Espírita
usou a Revista Espírita como uma forma de se comunicar com aquelas pessoas que se correspondiam com ele depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Então, mesmo que você não tenha os livros físicos, né, é possível acessar pela internet, né? Esse link que eu coloquei aí na descrição da palestra de hoje dá acesso a um site chamado Kardecpedia, e nessa Kardecpedia você tem acesso a todas as obras de Kardec, né? Todos os livros, as obras fundamentais, você tem a Revista Espírita, todos os documentos que Kardec produziu estão lá disponibilizados com fácil acesso. Você pode acessar pelo celular para ler, você pode fazer busca por tema, né? Você bota a palavra, pesquisa, e ele vai lhe mostrar em que livros, em que artigos são abordados aqueles temas. Então, sugiro a vocês que leiam a Revista Espírita, né? Estudem os artigos lá contidos, né? E usem essas ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa ter acesso a mais informação, né? Bom, então só me resta agradecer a todos mais uma vez pela presença, desejar a todos uma boa noite, fiquem em paz e até a próxima.